como é trabalhar, né, dentro desse cenário de transplante, ali com pessoas que estão na fila de espera, esperando receber um rim ou um órgão, né, para conseguir então dar continuidade à vida. Quando eu escolhi ser nefrologista, eu escolhi porque é uma área da medicina que atua com a saúde renal, mas que não só pode trabalhar no cenário hospitalar, como também nos consultórios e com essa parte que chama transplante, né? O transplante a gente vê no olho do paciente como uma grande esperança, porque ele é entendido como uma mudança de vida para esses pacientes, já que a grande maioria deles antes da realização de transplantes, eles fazem outro tipo de terapia, que são de suportes renais, que é a famosa hemodiálise, né? Então, para eles é uma esperança porque eles vão ter um pouco mais de independência. E o transplante, ele permite isso, porque ele é um tratamento, não é uma cura, tá? Isso é uma coisa importante, mas que com o uso de medicações, os imunossupressores, o paciente ele vai poder ter uma vida normal, desde que ele use habitualmente as medicações para não rejeitar aquele órgão, né? Afinal, é o órgão de outra pessoa que ele está recebendo. Aqui no Brasil, nós somos uma referência mundial, né, em transplante. No estado de São Paulo e na nossa cidade de São Paulo, a gente tem um hospital que transplanta muito, é o principal transplante da América Latina. E só para entender um pouco melhor como que funciona, né, esse fluxo. Um paciente que tem uma doença renal crônica, a gente avalia isso por meio do exame da creatinina, e aí lembrando a vocês que essa é uma das principais funções, tem outras formas de avaliar a função renal, mas que com essa avaliação, quando ele chega num estágio que a gente chama de terminal, que é nos pacientes diabéticos, quando a função do rim, que a gente fala taxa de filtração glomerular, está abaixo de 15%, e nos não diabéticos abaixo de 10%, está indicada uma terapia para substituir a função dos rins. E aí eu gosto de falar que a gente tem sorte por existirem essas terapias. Porque quer queira, quer não, muitos outros órgãos, quando eles chegam à falência, não tem o que fazer. E nos rins, a gente tem tanto os métodos de substituição da função dos rins, a hemodiálise, um outro tipo de diálise chama diálise peritoneal, que é uma troca de substâncias por meio da própria barriga, que o paciente faz em casa também, e o transplante renal. O transplante, ele pode ser realizado tanto com doador falecido, quanto com doador vivo, tá? Esse é outro ponto importante. As legislações, elas são muito bem estabelecidas, e aí aqui é uma coisa de orgulho para o nosso SUS. O Sistema Nacional de Transplantes, ele é extremamente organizado, os fluxos, as leis, elas são extremamente obedecidas, e vão desde conscientização do protocolo de morte encefálica, que no nosso país, a doação de órgão falecido, ela só é permitida se o paciente tiver morte encefálica estabelecida, tá? Quanto até quem pode ser doador vivo. E essa é uma questão que os próprios centros de transplantes, eles colocam regularizações diferentes, mas sempre dentro de uma lei maior. Por exemplo, aqui no Hospital do Rim, é permitida a doação de órgãos entre parentes de até terceiro grau, então primos, tá? Ou não parentes, mas com um vínculo de união estável ou casado. Não pode uma pessoa desconhecida doar para um desconhecido. Então, se eu tomo conhecimento, por exemplo, que você está precisando de um rim, porque você está com um funcionamento renal muito comprometido, eu sou seu amigo, né? Te conheço há muito tempo. Eu não posso me submeter a exames para testar a minha compatibilidade e doar um rim para você? No serviço que eu trabalho atualmente, não. Existem outros serviços em que isso é permitido, mas doador não aparentado não é permitido aqui no Hospital do Rim. Entendi. Tá? Mas qual é o padrão que a gente mais encontra aqui no Brasil quanto a isso? No Brasil é justamente isso, que parentes sejam os doadores. Entendi. E aí, outras avaliações, outras minúcias é assim, por exemplo, uma mãe e um filho, né? O filho doar para a mãe, a gente tem várias regulamentações prévias. Por quê? Porque o filho é mais jovem e pode vir a desenvolver a doença que a mãe teve. Então, realmente, como você falou, além da compatibilidade genética, tem toda uma questão cardiovascular e de parâmetros legais que são necessários serem compatíveis para existir a doação. Tanto que, assim, é um processo multidisciplinar, em que envolve médico, enfermeiro, assistente social, a própria questão de toda a legislação, ela
tem que ter todo esse trâmite para efetivar o transplante. Mas qual que seria o principal motivo para impedir, por exemplo, que uma pessoa como eu doe um rim para você? É muito mais questões éticas, legais e até mesmo culturais, em que num futuro você possa vir, entre aspas, né, a se arrepender desse processo e entre com o processo contra o hospital, contra a pessoa que está recebendo o próprio transplante. Então, por isso que são parâmetros legais muito bem estabelecidos antes da doação. Da mesma forma com o doador falecido. As OPOS, que são as organizações que verificam o processo da morte encefálica, não são a mesma instituição do transplante necessariamente. Por exemplo, um órgão ele é doado em São José dos Campos. A OPO responsável por São José dos Campos vai auxiliar todo o trâmite legal dentro do hospital em que esse órgão está sendo doado, inclusive auxiliando nos testes que são necessários e também na conversa com os familiares, para que esse órgão doado ele seja ofertado para a Central Nacional de Transplantes e por meio das compatibilidades genéticas da fila, que esse órgão vai ser distribuído e ofertado para as instituições transplantadoras. Então, por exemplo, estou lá trabalhando, chega uma ligação. Doutora, tem um órgão que está ofertado. Dos pacientes da fila do Hospital do Rim, o terceiro paciente é o terceiro na fila do Hospital do Rim, mas antes tem tal e tal instituição. Então, a central vai primeiro ofertar para essas outras instituições para depois chegar no meu paciente por uma questão de compatibilidade genética também. Então, ainda sobre esse pré-transplante, né? Pessoas ali que estão aguardando receber um órgão e todos os procedimentos necessários para que isso venha realmente a se efetivar. Como que funciona essa questão de testar a compatibilidade de um indivíduo? Acho que até antes disso, Daniel, é importante salientar que, assim, os pacientes que têm doença renal crônica, eles precisam estar inscritos em um centro de transplante. Então, não é simplesmente eu tenho doença renal crônica, já estou na fila do transplante. Não. Eles precisam fazer essa inscrição. Normalmente, quem faz ou é o médico, o nefrologista, que o acompanha, caso ele não faça alguma daquelas modalidades de substituição dos rins, hemodiálise ou diálise peritoneal, ou a clínica mesmo de hemodiálise e de diálise peritoneal, ela faz essa inscrição. E aí, no momento que é feita essa inscrição, o sangue do paciente, ele é enviado para um laboratório de imunogenética. Nesse laboratório, eles vão ver desde a tipagem sanguínea até outras compatibilidades, sendo a principal dela do HLA. O HLA é um marcador que tem em todas as nossas células, mas que principalmente tem também nas células de defesa, e que aí esse laboratório de imunogenética, que é um laboratório vinculado à central de transplante, ao centro de transplante que o paciente está inscrito, ele vai ter já todo o histórico desse paciente. Você é um paciente doente renal crônico que está inscrito. Você tem que atualizar esse soro regularmente, esse sangue regularmente, até porque, por exemplo, transfusão sanguínea, ou no caso das mulheres, gestação, muda a interação com outros anticorpos, e aí eu preciso atualizar por isso. E eu tenho... a minha mãe vai doar para mim. Pronto, aí a minha mãe vai lá, ela vai fazer todos os testes de compatibilidade. O primeiro deles é a compatibilidade sanguínea. Se a compatibilidade sanguínea não ocorrer, então nenhum outro teste vai ser possível. Além da compatibilidade, todos esses outros do complexo de histocompatibilidade, que é do HLA. E aí esse soro vai estar lá guardado para quando um órgão do doador falecido for ofertado, eles vão cruzar esses sangues. Então, é um banco de dados, assim, gigantesco, que a tecnologia ajuda a gente nessa compatibilidade. Tanto que, assim, como eu falei, dentro de uma doação, vai sair uma lista de pacientes que podem receber aquele órgão, mas algumas pessoas são mais compatíveis que outras. Então, por essa questão da genética mesmo, e isso é super importante porque, para vocês entenderem, se não existir essa compatibilidade, o rim vai ser rejeitado, que é um dos maiores medos do pós-transplante, é que aconteça a rejeição do rim. Essa análise genética é super necessária para que não aconteça a rejeição.